Bem, bom dia a todos, né? Com muita satisfação que eu estou aqui coordenando essa mesa. Nós vamos estar abordando sobre as experiências internacionais no combate à Covid e temos aqui como convidados internacionais o professor Dr. José Ramon Martinez, que ele é professor titular da Universidade de Alicante, ele é presidente da Associação de Enfermagem Comunitária e vice-presidente da Academia de Enfermagem Comunitária. Temos aqui conosco também o professor Dr. Manuel Oliveira. O professor, ele é gestor, ele atualmente, né, ele é assessor do Conselho Diretivo de Administração da Saúde do centro ligado ao Ministério da Saúde, e no momento ele está à frente aí do comitê gestor contra a Covid-19. E temos a honra também de ter aqui conosco a professora doutora Maria Clara Padovese, que é professora associada e livre docente do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de São Paulo, e ela faz assessorias pontuais à Organização Mundial de Saúde. A professora é vice-presidente da Associação Brasileira de Prevenção e Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, e a professora, temos aqui conosco também a professora Denise Kuzahara, que é professora adjunta do Departamento de Pediatria, de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem, e agradeço imensamente aí o pessoal da TI, a professora Denise, aos convidados internacionais, a professora Maria Clara, e falo aqui em nome da nossa reitora, a professora Soraya Smiley, e da professora, que é reitora da nossa escola, e da professora Gabriela Brelas, que é presidente do Congresso. Eu cumprimento aos membros da mesa e a todos presentes aqui nesta sala. Então, podemos dar início às apresentações. Eu convido o professor José Ramon Martinez para iniciar aí a sua palestra. Obrigada. Se ve bien, ¿no? Sim, professor, estamos vendo. Bueno, boa tarde, obrigado por la invitación. Yo lamento mucho no falar portugués, yo lo entiendo, pero me van a disculpar y me voy a sentir mucho más cómodo falando español. Procuraré ir despacio para que ustedes me puedan entender. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer muy sinceramente la invitación a participar en este congreso, que como previamente nos anunciaba la profesora Dulce Barbosa, ha sido todo un éxito en cuanto a inscripciones y, por lo tanto, pues trasladar también la enhorabuena por la organización del mismo. Es para mí un honor, además, compartir esta mesa con profesionales de la relevancia como los que comparto, con algunos de los cuales además me une una sincera amistad. Y ya no me queda más que trasladar también mi agradecimiento y el poder, me van a permitir esta licencia de dedicar esta presentación a una persona que actualmente lo está pasando mal, también por razones de la pandemia, como es el profesor Asís do Carmo, al cual desde aquí envío un abrazo. Bien, las estrategias de enfrentamiento en el COVID en España no han sido excesivamente diferentes a las cuales pueden estar haciéndose en otros países, pero evidentemente siempre los contextos marcan claramente las diferencias en cuanto al afrontamiento. Yo me he permitido dividir mi presentación en estas cuatro partes: una fase de contagio, una fase de confinamiento, una fase de desconfinamiento y una fase que es en la que actualmente estamos de normalidad, que como ven he puesto entre comillas porque tiene de todo menos de normalidad. Bien, la fase de contagio en España se inició en febrero, en enero, a finales de enero, principios de enero, con los primeros casos que se produjeron
como ven, en las Islas Canarias y en las Islas Baleares, y que posteriormente, avanzado ya el mes de febrero, se dieron los primeros casos en la Comunidad Valenciana y en Madrid, en Valencia y en Madrid. Esto obligó, por lo tanto, a suspender un congreso de la importancia y la trascendencia económica y social como el Mobile Congress, que evidentemente mueve una cantidad tanto de representantes de la industria de los móviles y de la industria de la comunicación como de recursos económicos, porque ya se aventuraba una complicada situación que el tiempo, desgraciadamente, dio la razón. Indico esto porque, aunque es cierto que se produjo esa suspensión del Congreso Móvil, se veía todavía por parte tanto de la población como por parte de las administraciones en España, se veía como algo todavía no muy cercano, como que no nos afectaba. Era un efecto preventivo, pero más determinado por la decisión de las empresas que se retiraban de exponer en dicho congreso, que realmente por una voluntad del gobierno español y de sus administraciones a la hora de tomar conciencia del peligro que nos acechaba. Por lo tanto, en esa primera fase, en esa fase de contagio, en la que se estaba, de alguna manera, se estaba gestando todo el proceso de la pandemia en nuestro país, no había todavía una conciencia clara, o cuanto menos no había una decisión determinante que condujese a tomar medidas que paliasen la trascendencia de la situación que íbamos a vivir. En esa fase de contagio, en los primeros casos, se produce la primera muerte el día 13 de febrero y el 4 de marzo ya se contabilizan 198 casos en 15 comunidades. 15 comunidades significa que son como los estados en Brasil. Son 15 comunidades de las 17 con las que cuenta España. Por lo tanto, prácticamente podemos decir que ya habían casos en la totalidad de las comunidades del territorio nacional, y esto venía determinado con los casos que estábamos observando desde un país no tan lejano como Italia, en el cual se estaban dando ya situaciones muy graves. Aquí continuábamos todavía en ese periodo, en esa fase de contagio, en la que todavía no se adoptaban medidas realmente de contingencia contra la pandemia, sino que se estaban haciendo unas primeras medidas de contención. Se pensaba que en ese nivel de contención se sería capaz, a través de la identificación de los casos y de su aislamiento, el poder controlar la pandemia. Algo totalmente equivocado, como posteriormente se identificó. El 9 de marzo ya contábamos con 1000 casos, 16 muertes, y ya la totalidad de comunidades autónomas, es decir, la totalidad del territorio nacional, contaba con casos de COVID. Empiezan a aumentar el número de fallecidos, se suspenden las clases en los colegios y en las universidades, se suspenden las actividades deportivas, sobre todo aquellas masivas como fútbol, baloncesto, etcétera, que concentran gran cantidad de gente. Se suspenden fiestas populares que concentran también gran cantidad de población, y se suspenden los vuelos internacionales inicialmente con Italia, que era el foco fundamental de contagio que se había iniciado en Europa, proveniente de China. Posteriormente se añadirían otros países, como Francia, que contabilizarían el triángulo de los países europeos que mayor número de casos han tenido y están teniendo, es decir, Italia, España y Francia. Dada la progresión de contagios y el aumento progresivo de muertes, hay que tener en cuenta que el 14 de marzo ya contábamos con 6.000 casos y 200 muertos.
el gobierno adopta la medida de poner en marcha una alternativa que contempla la legislación española, como es el estado de alarma, en el cual el gobierno central toma el control de todas las actividades y todas las acciones y hace que se suspendan todas las actividades tanto económicas, industriales, educativas, menos las sanitarias, evidentemente. Y únicamente se genera una emergencia sanitaria inicialmente de 15 días y que en ellas solamente permite su apertura a la venta de alimentos, productos sanitarios, higiénicos, prensa, papelería, tecnología, gasolineras, tintorerías, lavanderías y, paradójicamente, los estancos, es decir, los establecimientos donde se vende tabaco. Esto puede parecer una paradoja, que en una situación de emergencia de salud se permita el que las expendidurías de tabaco sigan abiertas, pero evidentemente el riesgo de generar estados de abstinencia era mayor que el de permitir que se continuase vendiendo dicho producto, dicha droga, ¿por qué ocultarlo? En estos momentos en los cuales ya existe un control sobre el estado tanto de sanitario como social, empiezan a cuestionarse las medidas que se tienen que poner en marcha y, en particular, cuál es el papel que tienen que jugar tanto el sistema hospitalario como el sistema de atención primaria. Hay que tener en cuenta que en España la atención primaria tiene un peso específico muy importante dentro del sistema sanitario español, que sin embargo se ve reducido o se ve mermado por efecto de las decisiones que se adoptan durante el estado de la pandemia, focalizando fundamentalmente la atención en los hospitales. ¿Qué es lo que sucede con esto? Al concentrar toda la atención en los hospitales, se produce un colapso del sistema sanitario. Y ese colapso del sistema sanitario viene determinado, por una parte, por el aumento progresivo, sin duda, de los casos tanto de contagio como de muerte, el aumento de demanda de unidades de cuidados intensivos y una cuestión fundamental, las consecuencias generadas de la crisis del 2008, en la cual hubo una merma, es decir, una disminución muy importante de las inversiones en sanidad pública y una deficiente contratación de personal. Y esto tiene ahora mismo, como consecuencia de la COVID-19, tiene unas consecuencias muy negativas para poder hacer frente a una situación sobrevenida y sorpresiva que nadie sabe controlar inicialmente. Por lo tanto, estamos tomando decisiones, se están tomando decisiones desde el Gobierno central en base a situaciones de ensayo-error. No se sabe muy bien cómo, no solamente cuál es la fuente de contagio, cómo se contagia. Hay muchas interrogantes que hacen que se tengan que estar tomando decisiones de manera muy puntual y sin saber realmente si los resultados que las mismas van a tener en torno a la salud de la población van a ser las adecuadas o no. Por lo tanto, esto genera también mucha incertidumbre en la población. En esa primera semana ya se dan 28.572 positivos y 1.720 fallecidos. Es decir, imagínense la curva ascendente tanto de contagios como de fallecidos que se producen. Y esto obliga a que se generen sucesivas prórrogas del estado de alarma para tratar, a través del confinamiento, de contener el contagio, ¿vale? Y se produce lo que se viene a denominar una hibernación económica. Aquí tienen fotos de algunas de las ciudades más importantes de España, en las que pues se ven las calles vacías de Madrid, de Valencia o de Sevilla, que habitualmente pues están, como ustedes comprenderán, llenas. Perdón, anterior. Bien,
Aquí se produce, por lo tanto, un dilema muy importante y aquí me gustaría detenerme un momento. Los políticos en España se dieron mucha prisa en adelantar que España contaba con un excelente sistema nacional de salud, algo que yo no voy a poner en tela de juicio, pero que realmente quedó algo cuestionado en tanto en cuanto la respuesta que pudo dar. ¿Fue problema de que no era tan bueno el Sistema Nacional de Salud o que no se supo gestionar adecuadamente los recursos que tenían? Aquí es donde está la cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Contamos con un Sistema Nacional de Salud que evidentemente es muy bueno y así lo dicen organismos internacionales a los cuales yo no voy a poner en cuestión, pero también es cierto que lo hace en base a un modelo totalmente medicalizado, hospitalcentrista, biologicista y que por lo tanto no tiene en cuenta elementos fundamentales como son la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Esto hace, como comentaba anteriormente, que la atención primaria quede al margen y que por lo tanto sea el hospital quien concentre toda la atención. Esto se ha demostrado claramente a través de estudios, no solamente a nivel de España, sino a nivel internacional y fundamentalmente, por ejemplo, en Italia, que fueron los que sufrieron con mayor virulencia el azote de la pandemia inicialmente, el que si se hubiera reforzado el papel de la atención primaria, la contención que se hubiera realizado en torno a la COVID hubiera sido mucho más eficaz que la que realmente se hizo construyendo mega hospitales de campaña como los que tienen ahí abajo. Esto yo me atrevo a decir que fue más un golpe de efecto, fue un golpe de marketing de cara a que la población identificase que el Estado tenía recursos y tenía soluciones para hacer frente a la pandemia, que realmente un conjunto de respuestas eficaces que pudiesen responder adecuadamente a lo que se estaba produciendo a nivel de la pandemia. Es por ello que actuaciones como la atención domiciliaria quedaron suspendidas, actuaciones en las que hubiera sido muy interesante que la participación comunitaria se incorporase como elemento vertebrador o articulador de acciones que minimizasen la ansiedad, el miedo y la incertidumbre que se estaba apoderando de la población y que se concentrase todo única y exclusivamente en los hospitales y más concretamente en las unidades de cuidados intensivos que se veían desbordadas y que por lo tanto no podían dar respuesta. Bien, la población confinada y empiezan a aparecer las primeras manifestaciones en las que se trata de magnificar la actuación de los profesionales en general y de las enfermeras en particular, denominándolas héroes o heroínas. Esto, desde mi punto de vista, es una cortina de humo que realmente trata de distraer la atención del grave problema que se está generando en torno a la COVID-19, cuando además existían serios problemas en esos momentos de abastecimiento de equipos de protección individual, las famosas EPI. No habían guantes, no habían mascarillas, no habían equipos de protección y esto generaba que se diesen importantes infecciones en los profesionales sanitarios que, como veremos posteriormente, condujeron a la muerte de muchos de ellos. Si a esto añadimos el tratamiento que se dio informativo de la pandemia, en el que convirtieron a la pandemia en una invitada más de las tertulias del corazón, en las que opinaba todo el mundo de cualquier cosa y lo único que generaban eran más confusión, más incertidumbre, más miedo y por lo tanto no contribuían absolutamente para nada en el afrontamiento que se debía hacer de una situación pandémica como la del COVID-19.
Más de 30.663 sanitarios se contagiaron, lo cual suponía un 15,35% del total de afectados. O sea, imagínense cuál es la magnitud de este problema. Y esto venía, sin duda, determinado por la falta de equipos de protección de estos profesionales. Por otra parte, el hecho de que la atención primaria, como decía y no me voy a cansar de repetir, no tuviese ese papel determinante a la hora de hacer frente a la pandemia, hizo que la derivación de muchos casos se hiciera directamente al hospital, con lo cual suponía de riesgo de contagio que luego retornaban a los domicilios y contagiaban a sus núcleos familiares. Bien, pues estas cuestiones evidentemente también se puede decir que una vez que ha pasado es fácil hacer este tipo de análisis y que hay que tener en cuenta lo complicado que resulta tomar decisiones en situaciones tan extremas como una pandemia, cuando además no existe evidencias científicas que permitan su afrontamiento. Bien, ¿cuál es el estado actual de los contagios? Pues miren, ahí lo tienen. Estados Unidos, Brasil, Rusia, España, Italia, Francia y Alemania son los países que encabezan este triste ranking mundial, tanto de contagios como de muertes, y que por lo tanto, pues nos dan una clara muestra de la magnitud de esta pandemia, pero que también es cierto que hay que hacer análisis muy específicos para tratar de identificar cómo se está afrontando en los diferentes países. Así pues, vemos que Estados Unidos, que evidentemente por número de población se podría entender que proporcionalmente pues no es tanto el número de contagios y el número de muertes. Sin embargo, todos los datos indican que las estrategias que se están llevando a cabo en los diferentes estados están haciendo peligrar la vida de sus profesionales. Algo similar sucede con Brasil y, y el resto de países pues vemos que realmente pues han tenido diferentes porcentajes en cuanto a contagios o muertes, y que muchas de ellas han estado determinadas por la celeridad o no de tomar medidas preventivas a la hora de contener la pandemia. En la fase de desconfinamiento, es decir, cuando ya se pensaba que se hablaba mucho de que la curva tenía que alcanzar, aunque parezca paradójico, se tenía que alcanzar el pico de la curva, y una vez alcanzado el pico de la curva se empezaría a descender el número de contagios y de muertes. Pues bien, alcanzado ese pico de la curva, se empieza a plantear un desconfinamiento progresivo, es decir, el que empezase a permitir la salida de la gente a la calle. Hay que tener en cuenta que el confinamiento supone la pérdida de uno de los derechos fundamentales de todas las personas, que es la libertad de movimientos. Y por lo tanto, entran en acción conflictos importantes bioéticos. Es decir, ¿qué prevalece? ¿La salud sobre la libertad o la libertad sobre la salud? Y estos conflictos éticos continúan ahora mismo en vigencia con el tema de los rebrotes, como veremos a posteriori. Existía un... ¿Sí? Desculpa, o senhor tem acho que mais 5 minutos, ¿tá? Vale, sí, acabo en 5 minutos. Había un riesgo evidente y era el de que la población no supiese manejar adecuadamente la responsabilidad de ese desconfinamiento, de esa libertad que recuperaba, y que por lo tanto eso pudiese ser objeto de nuevos y peligrosos repuntes de la pandemia. Si a esto añadimos que políticamente se está haciendo una utilización interesada, oportunista y partidista de la pandemia por parte de los políticos, esto nos identifica claramente la importancia que tiene el tomar decisiones consensuadas que eviten el que se den muestras
de desunión y que por lo tanto puedan ser identificadas como elementos de debilidad ante las respuestas que hay que dar. La atención primaria, tras el desconfinamiento y ante el riesgo que hubo de colapso del sistema sanitario, retoma de nuevo el protagonismo y, por lo tanto, es la atención primaria quien ahora mismo lidera el proceso de identificación de nuevos casos y su seguimiento para tratar de contener la pandemia. Hay que tener en cuenta que hubo muchísimos problemas en cuanto a poder dotar, por ejemplo, de respiradores a los hospitales, pero sin embargo no hubo ningún reparo a la hora de cerrar centros de salud para poder abastecer a los hospitales, lo cual son decisiones que ponen en tela de juicio la capacidad del sistema a la hora de afrontar. Si a esto añadimos que, por ejemplo, España ocupa el puesto número 28 de los países de la OCDE, que la componen 36 países, es decir, de 36 países, España ocupa el puesto 28 en número de enfermeras por 1.000 habitantes, nos podemos dar cuenta del riesgo que supone el que no se pudiera dar adecuada respuesta a una situación que era fundamentalmente, no lo olvidemos, fundamentalmente de cuidados. Miren, este es el mapa actual, una vez que ya ya no existe el estado de alarma y por lo tanto la población se puede mover libremente de nuevo. Y en azul ustedes pueden ver cuáles las comunidades autónomas, las provincias en las cuales están surgiendo nuevos rebrotes, con lo que ello significa de peligro de que se tenga que implantar un nuevo aislamiento, un nuevo estado de alarma en España. Ahora está de moda el que se nos llamen a las enfermeras, se nos llame rastreadoras. En lugar de enfermeras que nos ocupamos de estudios epidemiológicos de seguimiento, somos rastreadoras. Y por eso me he permitido poner esta imagen que ilustra claramente cuál es el papel que ahora mismo se nos asigna. Y este es otro de los graves problemas que está generando la pandemia, por lo menos en España, y es que es tal la magnitud, la atención que se presta a la pandemia, que nos hemos olvidado de que existen otros problemas de salud que hay que atender. Por lo tanto, cronicidad, soledad, violencia de género, son problemas de salud que están siendo desatendidos y que antes o después van a generar efectos muy importantes colaterales a la población. Y nos hallamos ya en esa fase de normalidad a la cual tendremos que acostumbrarnos porque ya y que por lo tanto tendremos que tender a generar una normalidad saludable. Y ahí las enfermeras vamos a tener mucho que aportar. Es importantísimo que las enfermeras identifiquemos la importancia que vamos a tener de cara a generar un contexto que va a ser un contexto de cuidados, en el que fundamentalmente tendremos que ser capaces de generar con la población espacios saludables, porque la pandemia lamentablemente va a estar conviviendo con nosotros más tiempo del que sería deseable. Muy obrigado, muchas gracias y quedo a su disposición para cuantas preguntas luego quieran trasladarme. Muito obrigado, professor, pela brilhante apresentação. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Então, eu já vou convidar o professor Manuel Oliveira para fazer a sua apresentação e agradecer mais uma vez, né, a presença do professor Ramon, do professor Manuel. Professor Manuel, a palavra é sua. Muito boa tarde. Antes de mais, permitam-me que expresse a minha solidariedade para com o povo irmão do Brasil. Agradeço também à professora Dulce Barbosa o convite que nos endereçou para participar neste congresso académico da Unifesp 2020 e felicitar-vos pela coragem de realizar este evento e pelo número de inscritos, 20.000, que referiu há pouco. É significativo de que, apesar da pandemia Covid-19, as pessoas continuam com vontade de partilhar conhecimento, adquirir conhecimento e continuar
a luta permanente por uma melhor vida e saúde de todos nós. Permitam-me, peço desculpa, permitam-me relativamente a efeito este agradecimento, peço desculpa. Vou enquadrar a minha apresentação em torno de 4 eixos. Uma caracterização sumária da epidemia em Portugal, no contexto de pandemia mundial, a estratégia do combate à epidemia Covid-19 e a organização dos cuidados de saúde e alguns desafios para o futuro. Subjacente a toda a estratégia que Portugal adotou, tivemos sempre em conta os valores do Serviço Nacional de Saúde, que é o nosso sistema público de saúde. Foi o princípio da universalidade, garantir que ninguém era excluído dos cuidados de saúde, o acesso aos cuidados de saúde de qualidade, a equidade, em que todos têm igualdade no acesso a esses cuidados, independentemente do género, religião, origem étnica, estatuto social, etc. E o princípio da solidariedade, ou seja, as disposições asseguram que o sistema de saúde garante o acesso a cuidados de saúde a todos. Também não ignoramos, e toda a política e toda a gestão estratégica da Covid-19 alicerçou-se naquilo que são os fatores determinantes da saúde, tendo consciência que quando estamos a abordar esta questão da pandemia Covid-19, não podemos ignorar todos os outros contextos, seja ao nível das redes sociais e comunitárias de suporte, todas as condições socioeconómicas, culturais e ambientais gerais, e ao nível das condições de vida de cada pessoa, de cada grupo, de cada comunidade. E neste sentido, por exemplo, o governo português teve o cuidado, por exemplo, de proteger o emprego e garantir os rendimentos das pessoas. Foi uma preocupação maior, de forma a preservar a dignidade e a qualidade de vida possível a todos os cidadãos residentes em Portugal. Apresento este mapa, e é do ECDC, isto é recente, está atualizado a ontem, e Portugal está aqui neste quadradinho, aqui do nosso povo espanhol, a cumprimento também o Ramon, um amigo, e como nós podemos ver, Portugal tem neste momento uma situação estabilizada. Temos um foco concentrado à volta de Lisboa, estamos a falar de 19 freguesias no universo de mais de 3.000 freguesias em Portugal, e é onde nós temos neste momento um foco de maior preocupação e que está a merecer a nossa atenção em particular para controlar a situação. Convém referir que, relativamente à zona que aparece a laranja, que é a zona do Alentejo e o Algarve, dizer que o Alentejo resulta fundamentalmente de um surto num lar de idosos e confinado a um concelho, e o Algarve teve a ver com um surto que teve origem numa festa de aniversário que não cumpriu aquilo que a lei determina, que é os aglomerados, não pode haver aglomerados de pessoas superior a 20 e que naquele caso em concreto ultrapassou vastamente esse número e deu origem a um surto que está controlado. Por isso, aquilo que eu diria é que brevemente, e espero que os próximos dias determinem, que nós consigamos superar este aspecto aqui, nomeadamente na zona de Lisboa. A situação atual de Portugal, nós temos 46.818 casos confirmados, neste universo temos 31.065 recuperados, ou seja, 66,4% dos doentes já estão recuperados. No universo que tivemos de 406.412 suspeitos, e temos aqui um número muito considerável, tem a ver, nós temos, em termos de testagem, foi uma das estratégias de Portugal, foi testar, conforme a Organização Mundial de Saúde recomendava. E por isso Portugal integra o grupo dos 5 países na Europa que mais testa para o vírus SARS-CoV-2. Temos uma taxa de letalidade de 3,5%, e só dar a ideia que relativamente aos casos confirmados e suspeitos na relação,
nós só temos 11,5% dos casos suspeitos é que se vieram a confirmar. Também dar uma nota de que relativamente aos casos confirmados e que estão aqui a azul, como podem ver, temos um diferencial considerável relativamente a total de casos que não foram confirmados e temos aqui nesta linha ascendente o número de testes que foram realizados. Como veem, a nossa capacidade de testagem tem sido muito robustecida. Relativamente aos novos casos, como podemos constatar deste gráfico, nós temos, o primeiro caso que tivemos foi a 2 de março, um caso importado do norte de Itália, e fomos ascendendo, e um dos aspectos fundamentais da nossa estratégia foi aplanar a curva de forma a salvaguardar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e da sua resposta. E tivemos o pico, não é, entre 10 de abril, naquela semana de 10 a 14 de abril, e depois progressivamente foram diminuindo os números de casos até há cerca de em junho, que depois na área metropolitana de Lisboa, em 5 concelhos à volta de Lisboa, e não tem a ver com o Concelho de Lisboa, tem a ver com concelhos limítrofes, surgiram alguns casos e houve um ligeiro aumento. Este gráfico a seguir tem a ver com a questão do número de doentes internados, como podem ver foi progressivamente diminuído e tem estado estabilizado, e esta curva a laranja tem a ver com os internados em cuidados intensivos. Como podemos ver, tem vindo a diminuir e nunca deixámos de ter capacidade de terapia intensiva, apesar de Portugal ter, em termos comparativos com a média europeia, o menor número de camas de cuidados intensivos, algo que já está a ser corrigido para prevenir no futuro. Relativamente à distribuição por grupo etário, vemos que a grande maioria está concentrada entre os 20 e os 60 anos, 59 anos, mas o nosso foco de atenção pela sua vulnerabilidade situa-se acima dos 70 anos, e que temos um número muito considerável de cidadãos e que foram alvo da nossa atenção particular. Depois, relativamente à questão dos casos confirmados, a linha azul, e relativamente aos recuperados, como vemos, estamos numa via ascendente de recuperação e, relativamente aos óbitos, tem-se mantido mais ou menos estável a nível do nosso país. Só de dizer, e daí o nosso foco de preocupação, que a taxa de letalidade das pessoas acima dos 70 anos, ao contrário da global, que era 13,5%, como já referi, a taxa de letalidade das pessoas com mais de 70 anos situa-se nos 16,1%, daí ter sido particularmente um grupo de atenção. Eu diria que neste momento, e de uma forma sumária, Portugal está numa estabilidade epidemiológica e sanitária serena, apesar de termos preocupações, que já referi, e temos que, de uma estratégia que foi muito nacional, pensar nacional, tomar medidas nacional, agora estamos a agir mais localmente, ou seja, mapear o país em função do nível de risco e focar a gestão de cadeias de transmissão, ou seja, nos surtos localizados e tomar medidas mais ao nível local, concertadas claramente também com o todo nacional. Estratégias de combate em Portugal, a nossa grande estratégia foi, e este foi o grande lema, todos somos agentes de saúde pública. E este lema foi no sentido de comprometer todos os cidadãos residentes em Portugal, portugueses ou não, que todos tínhamos um papel e um dever a cumprir enquanto cidadãos na prevenção da Covid. Depois foi fundamental a liderança e a inteligência emocional, a preservação da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, como referiu, a planar a curva. Nós começámos por encerrar as escolas, estabelecimentos de ensino, que foi logo no dia 16 de março, e, entretanto, nós somos muito precoces na adoção de medidas. Como disse, 2 começou o primeiro caso, 16 encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, e a 22 de março é declarado o estado de emergência, que, como o José referiu, corresponde ao estado de confinamento que referiu para a Espanha.
e que perdurou até ao dia 2 de maio, a altura em que nós começámos o nosso processo de desconfinamento. A preocupação, que também referi, a questão da proteção económica e social dos cidadãos, foi uma estratégia, através da adoção do teletrabalho, o emprego e a manutenção dos rendimentos. A comunicação, apostámos sempre numa política de comunicação de verdade e transparência, a capacitação e formação dos profissionais, dos cidadãos em geral, onde a literacia em saúde é entendida por nós como fundamental para combater esta pandemia. Depois, a constituição de uma rede colaborativa intersetorial, saúde, educação, segurança social, os municípios, a proteção civil, as forças de segurança, os militares, ou seja, criou-se uma rede colaborativa no sentido de garantir respostas, por vezes difíceis, em situação do que ia surgindo, mas que deu resultados muito positivos. E depois uma articulação com a academia que foi fantástico, que face ao desconhecido e com todas as incertezas, com o novo conhecimento que vai produzindo, também o apoio na área laboratorial, na realização de testes, foi muito importante esta relação com a academia. Como eu dizia, a comunicação foi um fator-chave e Portugal definiu este Estamos On, é uma plataforma do Estado português, onde nós concentramos toda a informação de todas as áreas relacionadas com a Covid-19. Depois temos o microsite da Direção-Geral da Saúde, Covid-19, e depois ficam com os links, poderão consultar, onde é um repositório de toda a informação, onde temos vídeos com figuras públicas a capacitar, de certa forma, a estimular os cidadãos a aderir a este combate e onde tem o ponto de situação permanente, diário feito. Depois temos uma plataforma que é o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, que esteve na primeira linha logo da ação, que é por contacto telefónico, algoritmos, maioritariamente assegurado por enfermeiros e que mediante algoritmos tomava a decisão e depois relativamente à realização de testes, com recomendações, isolamento, etc. Do nosso Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e este relatório que nós temos, que é um relatório que continuamos a produzir e a divulgar diariamente sobre a situação em Portugal e que está disponível, como referi, neste portal da Direção-Geral da Saúde. Das estratégias também e da transparência e do compromisso, só um exemplo, se formos à página oficial da Presidência da República ou do Governo de Portugal, vemos que todos estes sites têm um microsite que orienta para informação sobre o Covid-19. Depois foi adotado também da parte do Ministério da Saúde, conjuntamente com a Direção-Geral da Saúde, e convidados à medida que iam surgindo novos assuntos, conferências de imprensa realizadas pela Ministra da Saúde, Diretora-Geral da Saúde, e em alguns momentos, na impossibilidade da Sra. Ministra estar presente, com a participação dos secretários de Estado da Saúde. E estas conferências foram diárias ao longo de meses e a partir de junho começaram a ser 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, em que se faz um ponto de situação e simultaneamente se procede a esclarecimentos com a comunicação social a participar ativamente. E algo que eu acho que é inédito foi reuniões quinzenais com os especialistas e todos os decisores políticos, que eram umas reuniões que se realizavam em Lisboa, em que juntava o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, todos os representantes de partidos políticos, todos os peritos, e em que era feita a apresentação do ponto de situação, era partilhada toda a informação, fazia-se uma discussão no sentido de perspectivar aquilo que era o futuro a seguir. Isto conseguiu uma grande transparência e um grande compromisso da parte de todo o poder político, muito alinhado com aquilo que os peritos, os especialistas, iam também acarretando em termos de informação. E aqui destaca esta expressão do professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, diz que é o máximo de transparência que se pode imaginar num exercício destes. Como eu disse, esta foi um exercício que nós desde o início
quisemos. Depois das estratégias do planeamento, tudo isto foi devidamente planeado, desde o plano de desconfinamento que começou a 2 de maio, com o respectivo cronograma, com as várias atividades, qual era o plano para o cidadão comum ir percebendo, e até à fase de mitigação que nos encontramos agora, em Portugal, como referi há pouco, estamos numa situação geral de alerta, a área metropolitana de Lisboa de contingência, com algumas restrições adicionais, e depois as tais 19 freguesias que ainda se mantém o estado de calamidade e que, de certa forma, preserva ainda algumas medidas de confinamento e que são avaliados de 15 em 15 dias. O quadro de referência para a gestão estratégica integrada na área da saúde foi da responsabilidade do Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde e Instituto Nacional Ricardo Jorge, das autoridades de saúde, seja a nível nacional, que é DGS, regional ou local, os departamentos de saúde pública a nível regional e ao nível local as unidades de saúde pública, onde tem assento a autoridade local de saúde. Também a Organização Mundial de Saúde, o SCDC, o nosso Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o SINAV, que faz também a ponte com o SINAV Lab, através do reporte de todos os resultados dos laboratórios que colaboraram e colaboram neste processo, e uma plataforma, que isto foi inovador, que tem a ver com o Trace Covid e que no fundo é uma ferramenta de acompanhamento dos doentes em vigilância ativa e autocuidados. E só para dizer, e na sequência daquilo que o José referiu, que mais de 95% dos nossos doentes estiverem em vigilância ativa pelos cuidados de saúde primários no seu domicílio. Ou seja, por equipas de saúde familiar, saúde comunitária, de saúde pública e também pelo centro de contacto. E dizer que nós tivemos um internamento muito residual em Portugal, em termos de cuidados intensivos também, 1%, não tivemos longe de esgotar a capacidade, mas este é um dado que penso que foi uma estratégia bem concebida e deu resultado, ou seja, permitiu-nos garantir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e foram os cuidados de saúde primários que lideraram a vigilância da grande maioria, como esta esmagadora maioria, diria eu, dos nossos doentes. Depois, em termos de organização dos cuidados de saúde, procedeu-se ao recrutamento e reorganização dos recursos humanos. Nós, até este momento, desde o início da pandemia, já se contrataram cerca de mais 3.900 profissionais, porque podem-me questionar depois, é suficiente? Provavelmente não, precisamos de mais, mas também não podemos ignorar o que nós vínhamos a recuperar de um período de assistência financeira, o chamado período da Troika em Portugal, e houve nos 4 anos anteriores um grande investimento, e continua a haver, mas ainda carece de um maior investimento nesta área. Depois a questão da formação e capacitação para todos, nomeadamente sobre as medidas de proteção individual, gestão do risco e a questão dos cuidados de saúde à Covid-19, o reforço dos equipamentos vitais que já referi, nomeadamente a aquisição de ventiladores para aumentarmos a nossa capacidade, até porque as notícias que nos chegavam aqui do lado de Espanha, de Itália e da China assustavam-nos, não é? Se nós teríamos capacidade de resposta, e então houve este cuidado e continua este processo no sentido, como eu disse há pouco, de atingirmos aquilo que é a média europeia e preparar o futuro. A questão da Reserva Estratégica Nacional de Medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual, que foi uma preocupação permanente, teve que se fazer uma gestão muito criteriosa, racional e fundamentada na avaliação contínua e sistemática daquilo que era o risco associado. Isto é para a Europa pensar, não podemos estar dependentes de outras zonas do mundo para nos abastecer relativamente a esta questão dos equipamentos de proteção individual. Foi uma grande dificuldade na aquisição, mas conseguimos garantir sempre a segurança dos cuidados prestados. O reforço da capacidade do centro de contacto do SNS 24, através desta linha dedicada, para onde os cidadãos eram convidados em primeira instância a contactar, a ligar para ter o primeiro contacto. A organização dos espaços e circuitos para tratamento e atendimento de cidadãos, com espaços dedicados no ADC da comunidade, a nível dos cuidados de saúde primários,
a nível do serviço de urgência, serviços hospitalares, a nível da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, constituição de equipas de colheitas em drive-thru e domicílios, de forma a garantirmos uma maior segurança e proximidade dos cidadãos. Depois, a resposta colaborativa que já referi entre todos os setores, saúde, segurança social, os militares, como disse, a prestação de cuidados, ou uma reorganização da prestação de cuidados ao nível dos centros de saúde, com o reforço da coesão das equipas, onde houve um reforço da atividade domiciliária, uma maior atividade não presencial, recorrendo, nomeadamente, às novas tecnologias e à telesaúde. Constituição de equipas multidisciplinares por centro de saúde para apoio às estruturas residenciais para idosos e às unidades da rede, porque houve situações em que os profissionais adoeceram e os cidadãos que aí viviam não poderiam ficar sem apoio de profissionais de saúde, e houve este esforço e este apoio do Serviço Nacional de Saúde para garantir a resposta a estes cidadãos. E depois, algo que não podemos descurar, que foi a gestão emocional num contexto de grande adversidade, a suspensão das visitas nos contextos hospitalares, a questão dos cuidados paliativos e a morte, o impedimento de nós estarmos, convivermos, fazermos os nossos processos de luto, a área da saúde mental, o nascimento e a impossibilidade de acompanhamentos pelos pais deste momento, e que exigiu dos profissionais um grande esforço. Diria que papel-chave foram os serviços e as unidades de saúde pública, claramente, que neste âmbito da gestão da epidemia, através da vigilância epidemiológica, do seu planeamento, dos inquéritos epidemiológicos, conseguiram, de uma forma colaborativa com as demais unidades funcionais dos centros de saúde e todos os profissionais, desempenhar um papel-chave na gestão desta crise epidémica ou pandémica. Esta equipa, fundamentalmente, e que foram reforçadas profissionais de outras unidades, por enfermeiros especialistas de saúde pública e enfermagem comunitária, médicos de saúde pública, os técnicos de saúde ambiental e outros profissionais considerados importantes. Um dado importante foi a questão do ato em saúde, foi o maior resultado positivo e que teve a ver com as práticas colaborativas interdisciplinares, que ressalta como um desafio para manter no futuro. Desafios para o futuro, dizer que, e o José já referiu este aspecto, nós temos claramente de passar de um modelo hospitalocêntrico, muito centrado na gestão da doença e de doentes, para um modelo salutogénico, muito mais apostado na promoção da saúde, na prevenção da doença, ou seja, centrado na gestão do projeto de saúde de cada cidadão, família e comunidade, e aqui os cuidados de saúde primários têm um papel decisivo. Não vou estar a deter-me, as várias declarações, Alma-Ata, Otávio, Astana, apelam ao reforço dos cuidados de saúde primários, eles são decisivos para garantir a nossa equidade em saúde e a sustentabilidade do serviço de saúde. Permitam-me aqui uma nota, alguns princípios para reformistas e novos modelos organizativos. A centralidade das pessoas e na sua saúde, os cuidados às pessoas com multiproblemas e evolução prolongada que esta pandemia vem enfatizar, os cuidados da doença aguda e doença crónica, as estratégias locais de saúde, o plano individual de cuidados centrado no cidadão, o cuidar em casa, cada vez mais temos de estar próximo de onde as pessoas vivem e cuidar nesse contexto, e esta pandemia obrigou-nos a isso, daí o reforço de toda a intervenção domiciliária, políticas e estratégias de envelhecimento ativo e saudável, a transformação digital e a telesaúde e lideranças locais, inovação e participação. Estou quase a concluir, só dizer que o desafio maior é nós centrarmos no percurso das pessoas e todos os contextos de cuidados, seja primários, hospitalares, cuidados continuados, a saúde pública, paliativos, serviços de apoio social, apoio domiciliário, focados nos percursos e nos resultados que todos queremos alcançar a bem da saúde de todos, e isto cada vez tem que ser mais integrado, contínuo, próximo e mais humanizado. Diria que não vou deter muito, só dizer que, para além da questão da crise sanitária, temos que cooperar no combate à crise social e económica, pelo que referi relativamente aos determinantes da saúde, e nesse sentido Portugal tem em curso já um programa de estabilização económica e social, a retoma da atividade assistencial não Covid, que foi algo que nós desde maio estamos a fazer este percurso, porque toda a resposta do sistema se concentrou na doença Covid,
e estamos neste processo de recuperação. E dizer, a investigação, conhecimento e inovação são decisivos e aqui a academia tem um papel muito importante a desempenhar. Diria que temos que mudar de uma cultura reativa para uma cultura proativa, onde analisar aquilo que acontece pela positiva, a segurança da prestação de cuidados, identificando boas práticas, contrariar a cultura do errar é humano e promover uma nova cultura. Humano é prevenir e corrigir o erro. A responsabilidade coletiva versus a responsabilidade individual, tão importante neste momento de desconfinamento, perceber que todos individualmente temos que colaborar e coletivamente temos que dar o nosso contributo para conseguir. Depois, algo que é muito importante tem a ver com os planos de contingência que devem estar permanentemente atualizados e validados pela realização sistemática de simulacros. Desafio maior, se me permitem, o combate à pandemia do medo. Para além da pandemia do Covid-19, nós temos que combater o medo, a fim de nós recuperarmos a confiança e o mundo pleno dos afetos, para que em liberdade e com responsabilidade possamos reconstruir de forma saudável e segura a nossa vida pessoal, familiar, profissional e social. Não posso, sendo enfermeiro, deixar aqui uma nota, e faço com emoção, porque 2020 foi declarado pela Organização Mundial de Saúde e designado pela Assembleia Mundial de Saúde em 2019, que 2020 seria o Ano Internacional da Enfermeira e da Parteira. E digo isto com emoção porque este nosso ano internacional fica marcado por esta pandemia. Concentramos naquilo que era o nosso dever e naquilo que é o cumprimento dos nossos deveres deontológicos, e até chegámos a esquecermos de nós. Mas este também é uma oportunidade para valorizar aquilo que é nosso contributo para os cuidados de saúde e aquilo que é o valor dos cuidados de enfermagem para a saúde de todos nós. Perante isto, resta-me agradecer e estou disponível para questões que coloquem. E ficam todos convidados a visitar Portugal, um país que, apesar da comunicação social e alguns países persistirem em colocar-nos um pouco à margem da mobilidade, dizer que somos um país seguro, acolhedor, e estamos cá para vos receber a todos com muita fraternidade, muita solidariedade e muita amizade. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela sua brilhante apresentação, né, e trazer aqui para nós a experiência que eu considero assim exitosa, né? Portugal foi um exemplo para a Europa. Eu acho que todas essas medidas, né, que vocês tomaram foi muito efetiva para que a situação não fosse pior. Então, depois a gente pode comentar mais um pouquinho sobre essa experiência exitosa. E agora eu convido a professora Maria Clara, agradeço, viu, professora? Agradeço muito. Professora Maria Clara, para fazer a sua apresentação. Eu vou começar partilhando a minha tela. Gostaria de saber se vocês estão enxergando. Estamos. Estão, agora, tá. Agora entrou. Ok, obrigada. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer, então, à Unifesp, em nome da professora Dulce Barbosa, a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente foi uma enorme satisfação estar ouvindo os colegas da Espanha, de Portugal, aprendi bastante e fiquei bastante motivada, porque acho que nós temos em comum essa preocupação com atenção comunitária, isso acho que é um elemento em comum. Eu venho aqui hoje falar de uma experiência que não é uma experiência do Brasil, é uma experiência minha pessoal, né? Então, eu sou professora na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, mas estive licenciada durante 6 meses para atuar na Organização Mundial de Saúde, e eu estive atuando particularmente minha área de prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde,
Então, minha função lá era justamente apoiar as atividades em emergências sanitárias. E essa minha atividade começou no ano passado, quando estive na República Democrática do Congo, fazendo o apoio para a pandemia, para a epidemia de Ebola, que era também declarado um problema de saúde pública de preocupação internacional. E retornando da República Democrática do Congo, e então chegando no headquarters de Genebra, o cenário que se apresentou foi um cenário que é o que nós estamos discutindo agora. Eu gostaria, então, de declarar que eu não tenho um conflito de interesse em relação ao tema apresentado, mas é importante destacar que esse conteúdo, ele reflete minha perspectiva individual dessa experiência e não deve ser considerado como representante de opiniões ou perspectivas oficiais da Organização Mundial de Saúde. Não obstante, eu vou mostrar uma série de documentos que estão disponíveis, inclusive com as respectivas referências, para demonstrar um pouco essa perspectiva internacional nesse âmbito da constituição desse organismo, que é um organismo multinacional. Então, sempre é importante colocar, inclusive porque a questão da experiência, conforme eu a vivi, em dezembro de 2019, bem no finalzinho de 2019, houve, então, informações que foram capturadas de mídia comum a respeito da ocorrência dessas pneumonias atípicas, provavelmente virais, na cidade de Wuhan. E, então, é até coincidência, eu cheguei em Genebra no dia 1º de janeiro, que foi exatamente a data em que a OMS pede informações mais oficiais para a China, e, inclusive, oferece suporte, enfim, para poder ter mais informações, como, aliás, é regulado pelo Regulamento Sanitário Internacional. Então, sempre é importante saber que o que regula a operação entre as atividades da OMS e os países-estados sempre é em torno do Regulamento Sanitário Internacional. E a partir das informações obtidas, então, a OMS informa oficialmente dentro do sistema do Regulamento Sanitário Internacional, com um primeiro relato do surto para que os outros países também ficassem alertas. Em 9 de janeiro, então, a OMS é informada e se identifica que o que estava causando essa pneumonia era um novo coronavírus. É importante lembrar, na perspectiva, que naquela época nós não tínhamos a noção do que seria, então se assumiu que ele seria um vírus provavelmente similar ao coronavírus da Arábia Saudita, o MERS coronavírus, do Oriente Médio, não da Arábia Saudita, o MERS-CoV. Então, as primeiras recomendações foram muito baseadas no que havia sido feito até então para o MERS-CoV, tá? Logo em seguida, é estabelecido esse grupo, que é um grupo técnico dentro da OMS, para emergências com pessoas externas, para dar apoio à OMS, que é esse STAG-IAH, tá? E a OMS, a partir de 10 de janeiro, entre 10 e 12, começa a publicar os primeiros pacotes de medidas. Então, aqui também é importante esclarecer, para quem não conhece o sistema, que essas operações de emergência, elas são baseadas em pilares, então tem o pilar do manejo de casos, tem o pilar de vigilância, tem o pilar de laboratório, enfim, tem outros pilares, e eu fiz parte do pilar de prevenção e controle de infecção, que basicamente, historicamente, tem sido um pilar mais voltado para os serviços de saúde, mas nessa pandemia ele tomou uma abrangência muito maior, até pela característica da epidemia. E aí, a partir de 2021, quando nós ainda não tínhamos toda a certeza se havia transmissão interhumanos, houve uma definição de que sim, de que havia a transmissão interhumanos, que não era só de animais para humanos, porque se identificou as primeiras infecções entre profissionais de saúde por relatos ocorridos na China, então em Wuhan. Mais próximo, lá entre 22 e 23 de janeiro, foi convocado um comitê que
15 experts, que é esse comitê do Regulamento Sanitário Internacional, conforme determinado pelo regulamento, que é o comitê que define esse critério qual é o nível de abordagem que a própria OMS deverá tomar, tá? Importante lembrar que a partir de 24 de janeiro teve o primeiro caso na Europa, que foi na França, e a partir do dia 30 se declarou, então, a partir desta definição desse comitê de experts internacionais, declarou-se a emergência de saúde pública internacional. Em fevereiro, então, começaram a se despachar os kits diagnósticos para os países com dificuldades. Teve uma missão de experts da OMS e outros experts para a China para entender melhor o que estava acontecendo. E a partir do dia 11, então, a doença foi chamada Covid-19, sempre lembrando a importância de que a denominação da doença não carreasse nenhum tipo de estigma com referência a países, localidades ou de outra natureza, como já havia sido no passado. Entre 11 e 12, teve o Fórum Global de Pesquisa e Inovação, onde se reuniram mais de 400 pesquisadores do mundo inteiro para pensar quais eram as prioridades de pesquisa e como poderiam ser acelerados em função da situação. A Organização Mundial de Saúde também, ainda em fevereiro, enviou missões para o Irã, para a Itália e para a Espanha, para ajudar a compreender como estava a situação naquele momento e também para apoiar os respectivos países. No final de fevereiro, tivemos, então, os relatos dos primeiros casos na África, sendo o primeiro no Egito e o segundo na Algéria, demonstrando essa possibilidade da disseminação para mais continentes. E, enfim, no dia 26 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso relatado no Brasil. Em março, eu vou agora só relatar os fatos mais importantes, mas se vocês consultarem essa página da OMS, tem todas as informações mais detalhadas desse timeline, né? Então, em março, teve uma primeira chamada da OMS para aumentar, as indústrias aumentarem a produção dos equipamentos de proteção individual, porque era um momento em que estava uma situação muito crítica de equipamentos de proteção individual no mundo inteiro. E em 11 de março, então, finalmente foi declarado como pandemia de acordo com os critérios do Regulamento Sanitário Internacional e até com a chamada de líderes do G20 para se unirem na luta contra o Covid. A partir de abril, nós começamos a ter mais informações pelos estudos, passou a se ter a evidência de que havia transmissão por sintomáticos, pré-sintomáticos e ainda algumas possibilidades de assintomático também, o que mudou muito tudo que se refere a medidas de prevenção. Então, essa foi uma informação que não existia, que não se correlacionava com os coronavírus anteriores e passou a ser uma maneira de entender a epidemia que mudou muitas questões, inclusive as questões de recomendação para máscaras, que até então tinham uma preconização diferente. O marco de 1 milhão de casos no mundo foi atingido no dia 4 de abril, mas como vocês sabem, desde então a coisa eclodiu muito dramaticamente, né? Nesse mesmo período, no dia 7, houve um foco específico de atenção para enfermeiros e obstetrizes, até pela comemoração do Ano Internacional da Enfermeira e da Obstetriz, como foi há pouco falado. No dia 11, foi liberado uma informação, um scientific briefing a respeito das vacinas disponíveis, e a partir do dia 30, esse comitê emergencial do Regulamento Sanitário Internacional foi expandido, contendo profissionais de outras áreas, entendendo que a pandemia precisava ouvir mais perspectivas e não somente a perspectiva de profissionais de saúde. Então, foi importante esse momento. E agora, caminhando um pouco, a partir de abril, o que aconteceu em abril e março? Então, essas são imagens, vocês podem ver, são imagens que eu mesmo tirei. A própria OMS precisou, como todo mundo na Suíça, em Genebra, fechar suas atividades presenciais, somente as pessoas
mais imediatas, que precisavam de alguma situação muito específica, estariam trabalhando localmente, e nós passamos a fazer todas as operações, cada um em sua localidade. Então, isso também impactou, obviamente, impactou todo mundo, não seria diferente para a própria comunidade da Organização Mundial de Saúde, que estava ali trabalhando como eu naquele momento. Aqui essa é uma figura que acredito que vocês já têm um pouco mais de informação, é o último relatório da situação epidemiológica, como consta na Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, 50% dos casos hoje no mundo estão no Brasil e nos Estados Unidos, né? Os outros países estão em outra situação, mas quando juntamos os números de casos, a América, então, passou a ser o epicentro da epidemia, infelizmente, né? Então, para contextualizar um pouco quais eram os desafios e quais foram os desafios, vocês podem imaginar que esses desafios, eles eram móveis, né? À medida em que novas informações surgiam, o desafio se deslocava. Mas eu selecionei aqui alguns, bem na minha perspectiva, realmente, desses desafios para o pilar no qual atuei, que foi da prevenção e controle de infecção, que é um pilar bastante importante na resposta, embora não seja o único, né? Começando pelas lacunas e desafios já existentes nos diversos países no que se refere à prevenção e controle de infecção. Então, nem todos os países estão no mesmo nível de organização, e não necessariamente o país ter desenvolvimento econômico significa que ele tem desenvolvimento nessa área de prevenção e controle de infecção, principalmente no que se refere às estruturas de resposta para a pandemia. Então, é ilusório imaginar que todo mundo sabe e faz as coisas da mesma maneira. Muitas medidas básicas ainda não são implementadas e não eram implementadas até o momento em diversos países, seja por falta de conhecimento, seja por falta de vontade política, seja por falta de recursos, treinamento de pessoal bastante insuficiente. E, de modo geral, muitos países não tinham ainda estabelecido uma boa prontidão para o enfrentamento de epidemias, a despeito disto ser um requisito determinado pelo Regulamento Sanitário Internacional. Então, os países não estavam suficientemente preparados. Em conjunto com isso, uma série de dificuldades para o enfrentamento da pandemia propriamente dita. Então, a capacidade de resposta, como a gente pôde verificar aqui, inclusive na apresentação dos colegas, muito variável segundo os países, né? Então, bastante variável, alguns países bastante preparados para dar uma resposta eficiente, outros nem tanto. E, na perspectiva de uma organização internacional, a necessidade de harmonizar recomendações de diferentes organismos em um cenário de incertezas políticas, ou seja, naturalmente, não é muito simples harmonizar recomendações do Centro para Controle de Doenças nos Estados Unidos, do Centro para Controle de Doenças Europeu, Organização Mundial de Saúde e outros órgãos que são relevantes, até porque a evidência científica não está tão estabelecida para que todos já estejam falando igualmente. Então, sempre um trabalho muito grande de tentar caminhar ao máximo para essa harmonização. Insuficientes recursos humanos treinados nos países para esta resposta, em particular para esse agravo, e uma situação bem particular para essa pandemia, que foi a dificuldade para deslocamento de experts para apoiar países. Então, mesmo os experts que estavam disponíveis para apoiar países, muitas vezes a restrição tinha porque eles estavam em países, teriam que fazer quarentena e aí não conseguiriam voltar para os seus países. Isso criou, num determinado momento, principalmente no começo da pandemia, um problema sério, mas continua ainda apresentando um problema porque impede que países que precisam de apoio técnico recebam esse apoio técnico. Sem contar a questão da desinformação e adoção de medidas sem evidência, que se disseminou pelo mundo inteiro, então, com coisas realmente sem nenhuma recomendação baseada em evidência, e o esforço que todo dia tem que se ter numa organização internacional para tentar conter a adoção de medidas que não são efetivas e que, inclusive, pode prejudicar as pessoas. Então, entre algumas estratégias de enfrentamento que este pilar da prevenção e controle de infecção tem adotado, e aqui eu estou relatando alguns deles, certamente outros estão em vigência, mas foi estabelecido um painel
ad hoc com experts internacionais, inclusive tendo membros do CDC americano, do CDC europeu e outras organizações muito importantes. E, ao longo do processo da epidemia, se estabeleceu um grupo menor de experts internacionais para apoiar o desenvolvimento de guias de recomendação. De qualquer maneira, há uma comunicação contínua com experts do mundo inteiro para captar as impressões, perspectivas e opiniões desses experts, mas, logicamente, os guias são desenvolvidos baseados nas evidências coletadas. Uma outra estratégia que é muito importante é trabalhar com a comunicação efetiva com os pontos focais de prevenção e controle de infecção nos escritórios regionais da OMS. Então, para cada ponto das regiões, das direções, dos escritórios regionais da OMS, tem um ponto focal de prevenção de infecção e é essa pessoa que nos apoia e o time também desta pessoa. Um outro esforço que foi muito grande foi a integração de atividade entre as próprias equipes de prevenção e controle de infecção dentro da estrutura da OMS, seja as equipes para atender as respostas em emergência, seja as equipes que estão ligadas ao trabalho mais de rotina do sistema de saúde, e essas equipes estão trabalhando juntas e também junto com outros pilares da resposta, como o pilar da comunicação, como o pilar da vigilância. Principalmente o pilar da comunicação se transformou num pilar muito estratégico na pandemia, porque realmente é muito difícil fazer alcançar as mensagens. Como vocês sabem, a cooperação com pesquisadores é muito importante, então se tem estreitado a cooperação com esses pesquisadores para captar e avançar mais rapidamente no conhecimento da pandemia, e ampliação das próprias equipes por meio de consultores temporários que, em muitas vezes, estão mesmo trabalhando à distância para ajudar na revisão periódica dos guias de recomendação de acordo com as novas evidências. Então, se vocês consultarem a página, vocês vão ver que tem várias revisões. E um estabelecimento também de um e-mail para receber questionamentos e demandas, porque até chegou a um certo ponto que era impossível gerenciar as demandas com os e-mails pessoais e precisava centralizar. Então, só para mostrar aqui alguns rápidos resultados, mas posso deixar depois disponível para o grupo da Unifesp, são links com os cursos online, alguns já existentes, mas a boa parte deles foi postado e são gratuitos em várias línguas. Esses dois primeiros estão traduzidos em várias línguas, inclusive o português. Então, são recursos para facilitar a capacitação de pessoal à distância e uma série de guias de recomendação, que eu enfatizo alguns aqui. Esse sobre o briefing científico sobre o modo de transmissão foi publicado recentemente, em vista desse debate que ainda continua atual sobre o modo de transmissão por gotícula ou aerossol. Eu sugiro muito a leitura desse texto, ele é bastante esclarecedor. As medidas propriamente ditas de prevenção de infecção em serviços de saúde, recomendações sobre o uso de máscara, documentos sobre limpeza e desinfecção de ambientes, sobre a gestão de lixo e a higiene e água, e o uso racional de equipamentos de proteção individual, só para dar alguns exemplos. Como não podia deixar de ser, existem guias de recomendação que são específicos para higiene de mãos, e eu queria destacar que houve uma publicação de uma recomendação da organização da própria OMS para que os Estados-membros melhorem as condições de higiene de mãos, não só nos serviços de saúde, mas que disponibilize recursos para higiene de mãos em todos os lugares públicos. E isso é uma coisa que está se enfatizando. Temos aí alguns documentos mais sintetizados para colaborar na informação, na comunicação. Outros guias eu estou aqui listando: manejo de óbitos no contexto do Covid, quarentena, cuidados em instituição de longa permanência e avaliação de risco de trabalhadores em saúde, só para citar alguns. Alguns materiais, cartazes, alguns desses materiais estão em inglês, mas já temos alguns desses também em francês e algumas outras línguas aí devem estar surgindo em breve, tá? Então, antes de eu finalizar, eu gostaria de dizer que essa é apenas uma visão bastante
recortada, é uma visão bastante focada no pilar do qual eu participei, que foi o pilar de prevenção e controle de infecção, mas que me deu uma perspectiva muito importante de todas essas dificuldades para preencher as lacunas no âmbito internacional e as necessidades das estratégias, e principalmente a importância que é trabalhar baseado em evidência. Então, um esforço muito grande trabalhar baseado em evidências e evitar medidas que não têm evidência científica. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou à disposição para questionamentos, se houver. Obrigada. Obrigado, professora Maria Clara, pela brilhante apresentação, pelo que você trouxe para nós aqui de documentação, cursos, né? Porque eu acho que o pessoal da área de saúde tem necessidade de ter acesso a isso. Então, agradeço profundamente a sua presença, viu? Tem algumas perguntas no chat, nós temos pouco tempo, mas uma é para o professor José Ramon, em relação à Espanha, né? Se lá vocês usaram a hidroxicloroquina em massa, né? E a situação da Espanha, que foi bem alarmante, se teve alguma falha de atuação do governo em relação à determinação de lockdown, se foi tardio, que o senhor comente un poco sobre eso. Bueno, en cuanto a la utilización de la hidroxicloroquina, en España no ha tenido ningún tipo de impacto, no se ha utilizado. Ha formado parte de las fake news, ha formado parte de los bulos, de las mentiras, de las tertulias de las que hablaba en las televisiones y en los medios de comunicación, pero no ha ido más allá. Ni tan siquiera, y además esto yo creo que es algo positivo, ni tan siquiera ha generado alarma social. Es decir, la población no se ha planteado, como a lo mejor en otras ocasiones, el demandar el que se les administrase esta medicación por haber oído o por haber... No, quiero decir que no ha generado... Se ha identificado en todo momento siempre como un bulo y no ha habido ningún tipo de problema en este sentido. En cuanto a... Mire, yo desde el principio de la pandemia dije que yo no quisiera estar nunca en la piel de quienes tenían que tomar las decisiones. Esta es una situación muy complicada y, por lo tanto, tomar situaciones en esta situación de incertidumbre en la que no se tenían evidencias sobre cómo se debía de actuar, no puede ser luego utilizado como arma arrojadiza contra quien ha tenido que tomar las decisiones, porque las ha tomado en una situación de mucha incertidumbre y, por lo tanto, hay que ser pues generoso a la hora de identificar el esfuerzo que ha supuesto el tener que dar respuestas. ¿Que se han cometido errores? Por supuesto que se han cometido errores. ¿Que se podrían haber hecho las cosas de otra manera? Por supuesto también. Pero yo antes comentaba, hacer este análisis cuando ya ha pasado y cuando ahora sabemos cosas que antes no se sabían, es muy sencillo. Quiere decir que... por lo tanto, quiere decir que yo creo que lo que sí que es cierto es que se podrían haber adoptado con anterioridad a el tiempo en el que se adoptaron. Eso sí. Es verdad que concurrían muchas presiones de tipo económico, social, que retrasaban la adopción de medidas tan drásticas como un confinamiento y, por lo tanto, una paralización de la economía, pero yo es lo único que achacaría, sería ese tema. Otra cuestión es el tema del desabastecimiento de materiales de protección de los profesionales y de la población en general. Pues sí, pero es que nadie calculaba la magnitud de esta pandemia. Esto nos tiene que hacer aprender a que no estamos... Yo creo que partíamos de una posición, además, de cierta prepotencia. No España, sino
la población mundial en general, de cierta prepotencia, porque pensábamos que éramos inmunes a un ataque de esta magnitud, que no podía pasar esto. Y esto ha supuesto un posicionamiento de que somos frágiles. Por eso te comentaba, y la fragilidad es justamente lo que justifica la necesidad de cuidados. Por eso decía que ahora mismo nos encontramos ante un contexto de cuidados en el que las enfermeras tenemos mucho que aportar. Lo que pasa es que tenemos que liderar esse processo. Eu posso acrescentar um comentário? Claro, claro, Maria Clara. Nessa questão, eu concordo com o professor e nessa questão da preparação e o quanto nós não estamos preparados, justamente o Regulamento Sanitário Internacional, ele se propunha como uma ferramenta para que os países avançassem, porque sempre se imaginou que nós tivéssemos que estar preparados para epidemias e pandemias. Então, talvez nem todos os países fizeram a sua lição de casa e mesmo aqueles que fizeram ainda têm as incertezas inerentes ao processo de agora. E navegar em incertezas de evidências científicas é bastante complexo, especialmente no mundo hoje em que uma informação não científica caminha muito mais rápido do que uma informação científica de verdade, com revisão de pares. Então, acho que o desafio ele é dobrado e nesse ponto, chamando atenção para o título do Congresso da Unifesp, o papel da universidade de exercer liderança e, por que não, os acadêmicos de enfermagem de exercer liderança na evidência científica que é pertinente para a nossa atividade. Queria também agradecer, Maria Clara, acho muito importante as duas colocações dos professores, e agora queria perguntar para o professor Manuel se está no chat essa questão também, se o sucesso, né, a experiência exitosa de Portugal, se o senhor atribui, né, a testagem em massa, né, que vocês fizeram teste em massa lá, a transparência dos dados, né, e o lockdown precoce, que eu acho que Portugal foi bem, fez um lockdown sério lá, né, e precocemente. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. A gente tem aí mais uns 3, 4 minutinhos. Muito bem. Se me permite, eu penso que nós também tivemos alguma vantagem que teve a ver fundamentalmente com aquilo que era a experiência e a vivência que nos chegava dos outros países, ou seja, já não fomos dos primeiros, o que nos permitiu também antecipar algumas decisões. Mas eu penso que neste momento, e se me permite, o futuro começa de imediato. E nós neste momento, eu acho que é um desafio que o mundo tem pela frente, é começar já a preparar uma eventual segunda onda. E neste momento Portugal é o que está a fazer. Portugal não parou, estamos num processo de avaliação daquilo que foi o percurso feito até ao presente, mas já estamos num processo de antecipação de planear aquilo que pode ser uma segunda onda relativamente a esta pandemia e, como eu fui dizendo ao longo da apresentação, alguns fatores críticos que nós temos que melhorar, que temos que corrigir e reforçar. E por isso a minha mensagem é, acima de tudo, de confiança, esperança, mas de muita responsabilidade que todos temos. Como a professora Maria Clara referia, a desinformação, a quantidade de evidência científica que vai proliferando todos os dias, que nós não tínhamos a capacidade permita-me usar a expressão, de filtrar aquilo que é, em português usamos a expressão separar o trigo do joio, não é? No fundo, e saber aquilo que efetivamente é a evidência científica que nos deve guiar as nossas tomadas de decisão. Eu penso que esse é um grande desafio e aqui, como lanço também o desafio à professora Maria Clara, enquanto colaboradora da Organização Mundial de Saúde, eu penso que a Organização Mundial de Saúde tem aqui um papel decisivo na gestão de todo o conhecimento novo que vai sendo produzido, de forma a que nós tenhamos guias muito fidedignos. Por último, dizer que no futuro imediato temos a possibilidade de entre todos partilhar as nossas experiências
E essa é uma responsabilidade de todos nós. Partilharmos, avaliarmos, estudarmos e tentarmos encontrar, com respeito pelas devidas especificidades de cada país, de cada região, de cada local, encontrar o melhor caminho. E seguramente o caminho de uns e de outros, se nós conseguimos cruzar todos estes caminhos, seguramente o caminho da saúde da humanidade será muito mais seguro e muito mais útil. Permita-me só dizer, nos links que deixei, nomeadamente do Covid-MIN Saúde, Covid-19-MIN-Saúde, que é da DGS, tem lá muito material de divulgação em língua portuguesa, muitos vídeos, muitas infografias, que nomeadamente partilhamos com muita solidariedade com o Brasil, com todos os países da comunidade de países da língua portuguesa, e é um recurso ao serviço de todos a nível mundial que falamos português. E por isso é com grande sentido de generosidade, mas também de responsabilidade, que nós partilhamos esse link onde podem seguramente aceder a muita informação. Permita uma nota final para a professora Maria Clara do que referiu. Esta pandemia veio pôr e veio colocar na agenda aquilo que é a importância do controle de infecção. E se alguém até agora tinha, por exemplo, um dos grandes, começa a surgir dados, por exemplo, na sequência da pandemia, nós em Portugal, começam a surgir dados, tivemos uma redução das taxas de infecção associadas aos cuidados de saúde nas nossas organizações. O que significa que é importante que também aprendamos da vivência deste momento para planearmos e programarmos e cuidarmos com maior segurança no futuro. Não sei se é a minha última intervenção, não sei, professora Dulce, é? Professora, a gente está com o tempo aí esgotado. Então, permita-me agradecer a todos os colegas, agradecer à professora Dulce, foi uma honra estar e partilhar convosco este momento. Disponham em tudo aquilo que eu possa modestamente colaborar e dentro daquilo que eu sei e que possa contribuir, disponham e reforço o meu abraço solidário e fraterno a todo o mundo, mas em particular, não é, aos nossos povos irmãos, Brasil, Espanha e todos os países que falam a língua portuguesa. Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme rever-vos e até sempre. Então, eu vou encerrando, né? E mais uma vez aí agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, né? Foi uma mesa assim que aprendemos muito, né? E agradeço vocês terem se disponibilizado a socializar os dados. O papel da universidade é esse, né? Compartilhar, socializar os dados do que está acontecendo a nível nacional e no mundo também. Então, agradeço muito, as apresentações foram excelentes e é um prazer revê-los, né? Faz tempo que a gente não se encontra, então é muito bom. Estamos longe, mas estamos perto. Então, um abraço a todos, agradeço muito. E se vocês estão aí disponíveis para assistir outras apresentações do nosso congresso, fiquem aí à vontade, que as temáticas são extremamente importantes. Agradeço o Denise, o pessoal de TI, viu? O professor Ramon, Maria Clara, obrigada, viu? Uma boa tarde para todos. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Chao. Manuel.